É normal vermos nos filmes destruição em massa. O mundo em um colapso inimaginável. Países devastados pela fúria da natureza. Ou por grandes guerras. Tudo isso nas telinhas dos cinemas. Mas já pensou essa situação na vida real? A história da humanidade sempre esteve ligada a guerras. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram uma das mais tristes e cruéis. Para acabar de completar, a guerra trouxe a arma nuclear, capaz de destruir o planeta Terra num piscar de olhos. Em certos momentos da história, por causa de um bug no computador ou uma suspeita de um ataque não confirmado, o planeta esteve por um triz de uma guerra nuclear. Hoje, vocês viajarão no tempo e verão 5 momentos em que o mundo quase acabou. Groenlândia, 5 de outubro de 1960. Em uma base aérea dos Estados Unidos, em uma ilha da Dinamarca chamada Groenlândia, técnicos identificaram um ataque de mísseis vindo da União Soviética, indo com força em direção aos Estados Unidos. No momento, na base causou muito pânico e uma possível reação era iminente. Estávamos em uma possível guerra nuclear. Uma terceira guerra mundial, mais terrível que as anteriores. Pois as armas nesta guerra iriam ser capazes de devastar cidades em um piscar de olhos. Mas a salvação desta catástrofe foi a presença do supremo governante soviético, Nikita Khrushchev, em Nova York. O político estava no local para participar de uma conferência da ONU. Eles questionaram como os soviéticos iriam atacar uma região próxima onde o seu líder estava. Estava alguma coisa errada. Foi então que decidiram não reagir. Depois a base descobriu que os mísseis não eram mísseis, e sim o surgimento da Lua nos céus na Noruega. Por pouco, ou por Khrushchev, o mundo quase acabou. 11 de novembro de 1961. Em um centro de inteligência militar chamado Comando Estratégico Polar, estava tudo bem, até que do nada os computadores ficaram sem sinal. Naquele momento, todos temiam em um ataque nuclear em massa da então rival União Soviética. Estava acontecendo algo errado, pois as centrais nunca tinham ficado sem comunicação. Então o comando estratégico posicionou os mísseis em direção aos soviéticos. Uma atitude começaria uma nova guerra mundial. Entretanto, o que o pessoal não sabiam é que o problema estava em uma central de telefonia no Colorado. Foi o que impossibilitou os principais centros de tomada de decisão em se comunicarem. A bendita sorte e graças a Deus foi o que estavam ali decidiram não atacar. 1979. Era muito comum nesse período os computadores do Comando de Defesa da América do Norte pararem de funcionar normalmente, ou do nada começavam a mandar alertas de ataques erroneamente. Era uma terrível confusão. Os técnicos tinham que analisar a mensagem com muita atenção, porque as falhas sistêmicas eram muito comuns. Porém, em 9 de novembro de 1979, um alerta muito assustador disparou. 250 mísseis lançados em direção aos Estados Unidos. Os detalhes do alerta eram muito precisos. A dúvida de ser um equívoco de computador era quase impossível. Pouco tempo depois, a estimativa de mísseis aumentaram tremendamente. Agora eram 2.200 mísseis. Os funcionários tinham cerca de 3 a 7 minutos para pensarem, pois pela quantidade de bombas identificadas, no país seria a destruição total e sem chance de uma reação. Era um momento de ser rápido, mas ter uma confiança exata sobre o problema.
porque qualquer atitude errada seria o pivô de uma guerra terrível. No momento que as aeronaves eram preparadas para atacar, o sistema de satélites eram acionados para confirmar se procedia o alerta. Na verdade, tudo não passava de um cenário de testes, enviado por engano para o sistema central de computadores do comando. Uma tragédia só foi evitada porque os radares não confirmaram a informação. União Soviética, 26 de setembro de 1985. Em um dia comum de trabalho, o tenente-coronel Stanislav Petrov se preparou com um grande pepino para descascar. Um alerta do sistema de segurança soviético informava que 5 mísseis estavam vindo dos Estados Unidos e não era para conversar. Petrov tinha total liberdade e obrigação de avisar aos seus superiores sobre a situação. Porém, ele achou muito suspeito os americanos atacarem com apenas 5 mísseis. A suspeita de uma falha do sistema era mais provável, mesmo que o clima entre Estados Unidos e União Soviética não estando nada bem naquele momento. O tenente respirou fundo e não acionou seus superiores. E felizmente, tudo se passou por um grande erro. Os mísseis desapareceram da tela e tudo ficou bem. Estado do Arkansas, Estados Unidos, 1980. Em uma instalação militar, técnicos estavam consertando o míssil nuclear intercontinental Titan II. Estava tudo normal. Dave Powell, na época com 21 anos, estava no alto do míssil, utilizando uma luva e uma ferramenta de quase 4 quilos. Em um descuido, Dave deixa cair o equipamento. Ele estava a mais de 23 metros do chão. Era muito alto. A ferramenta foi com todo impacto em direção ao chão. Quicou e atingiu a base do míssil, abrindo um belo buraco, que começou a vazar o combustível. Foi um desespero total. Na época, não existia um procedimento para tal problema. Os técnicos estavam igual a cego em um tiroteio, sem saber para onde ir. Durante horas, o vazamento continuou, pois ninguém sabia o que fazer. Era inevitável uma explosão, porque o tanque interno estava se esvaziando e a tendência era ele cair sobre ele mesmo. Foi então que a explosão aconteceu, e arrebentando a porta de 740 toneladas. Felizmente, a ogiva nuclear não foi detonada, mas infelizmente o acidente causou a morte de David Livingston e deixou 21 feridos. A capacidade do míssil era de 594 vezes mais potente do que a bomba que destruiu Hiroshima. Por ironia do destino, estava próximo dali o futuro presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, na época governador de estado. Estava a 80 quilômetros do local do acidente, na Convenção Democrática do Arkansas, sob o comando do vice-presidente do país, Walter Mondale. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até mais!